Fala galerinha, beleza? Meu nome é Bruno Carmona, sou nutricionista, fisiculturista e educador e vou trazer aqui para você um tema muito polêmico, que é a demonização dos alimentos. Muitas pessoas vêm postando nas redes sociais, muitos influencers, muitos coaches de internet vêm postando sobre alimentos que você não deveria comer. Mas será que é bem assim? Será que você deveria evitar esses alimentos ao ponto de achar que a culpa é deles, da sua insuficiência, da sua falta de resultado? E aí, vamos discutir um pouquinho mais? Eu vou dar a minha opinião do que eu acho sobre essa visão sobre alimentos em geral. E é interessante para você também começar a criar a sua própria perspectiva dessa situação, desse assunto. Então assiste o vídeo até o final e tire desse vídeo apenas coisas que você acha que é útil para você, apenas coisas que você acha que faz sentido para você. Demonização dos alimentos. O que significa esse termo? Esse termo ele é aplicado para todas aquelas pessoas que não deixam o dedo no like. Brincadeira. Não vou fazer demonização sobre like nesse vídeo. Só clica no like aí, vamos torar o pau aqui e falar sobre o assunto que eu vim falar, que é sobre demonização dos alimentos. Já deixou o like? Já se inscreveu? Ativou o sininho? Então vamos embora. A demonização dos alimentos consiste em falar de um grupo alimentar ou de um alimento específico e caracterizar ele como algo ruim, que não traz benefícios ou às vezes que até traz malefícios, tirando e excluindo aquele alimento da alimentação do indivíduo. O que não é interessante quando a gente fala de alimentos naturais, até porque todos os alimentos naturais deveriam ser consumidos. Alimentos naturais não vão te trazer problemas. É interessante você variar dentro dessas opções de alimentos naturais e ter sempre uma variedade muito grande, tá bom? Não precisa focar em um só alimento ou no alimento que você não deve comer. Coma de forma variada. Isso é excelente. Por mais que às vezes tenha um alimento que, nutricionalmente falando, tem mais valor nutritivo do que outro, você não vai excluir esse outro só porque ele não é tão bom quanto o primeiro aqui, né? Então você deve fazer essa mescla na sua alimentação para você adquirir algumas vitaminas e minerais que tem nesse, que talvez não tenha nesse, que nutricionalmente falando tem outras coisas melhores. Quero deixar bem claro que o melhor e pior não existe. Isso é perspectiva. Depende da tua perspectiva. Um alimento que é rico em ferro, por exemplo, pode ser melhor para uma pessoa que está deficiente em ferro e pode não ser um alimento tão interessante para quem está ok com relação ao ferro. Então, melhor ou pior é perspectiva. Depende muito da situação. Então, o melhor a se fazer é mesclar os alimentos. Começando por aqui, mas vamos aprofundar mais sobre esse assunto, que vem gerando muita polêmica nas redes. O maior problema com essa demonização dos alimentos é trazer para a pessoa que leva aquilo como algo importante problemas psicológicos. A pessoa começa a ficar mais compulsiva, a pessoa começa a ficar mais paranoica, mais bitolada, pensando que ela deve evitar alguns alimentos, preferir outros, e fica preocupada com pequenos detalhes, quando na realidade não precisaria dessa preocupação desnecessária. Você não deve focar nessas coisas de que esse alimento é melhor, esse é pior, então eu vou consumir muito desse, pouco desse, esse eu vou tirar da minha dieta. Não é assim que funciona. Pare de tirar alimentos da tua rotina, do teu dia a dia, sem necessidade, só porque você ouviu falar que não era um alimento muito interessante. Para com isso, busque informações. E se for um produto, um alimento natural, não precisa tirar esse alimento da sua alimentação. Porque tudo que Deus fez é bom. Agora, o que o homem criou, é aí que está o X da questão. Será mesmo que vem tudo que está ali descrito no rótulo?
Já falando sobre rótulo, queria aproveitar e falar para vocês que não sabem ler um rótulo, vocês precisam aprender. E eu tenho um vídeo falando sobre como analisar o rótulo dos alimentos, que é uma coisa essencial para você ter uma alimentação melhor. Às vezes você está consumindo coisas que você nem imagina que teria naquele alimento. Às vezes um alimento doce que tem muito sódio. Você está achando que sódio tem só em alimentos que são salgados? Achando que sódio é sal? São coisas diferentes. Então, num alimento doce, você pode ter uma quantidade muito grande de sódio. Se você não sabia disso, você precisa começar a ler rótulos. Para evitar esses transtornos gerados por essas ideias malucas de que alimentos precisam ser excluídos da sua alimentação, você precisa entender que tudo é válido dentro de uma dieta equilibrada. É válido você colocar um doce de leite, é válido você colocar um chocolatinho, é válido você ter uma bola de sorvete, desde que o qualitativo do seu plano alimentar, da sua alimentação, esteja sendo o suficiente. Não é só sobre o quantitativo, o quanto de calorias você come, qual o volume das suas refeições. Você precisa entender que o qualitativo, o quanto de minerais, vitaminas, fitoquímicos, fibra, essas coisas importam no seu planejamento. Então não é só sobre quantidade, é sobre qualidade também. E a partir do momento que você acerta no qualitativo, você começa a entender que pode ter algumas regalias e alguns alimentos que vão te trazer prazer no seu dia a dia. Porque é sobre isso. Se você tiver uma alimentação que não é prazerosa, você não vai seguir, você vai ficar cada vez mais bitolado, você vai ficar cada vez mais preocupado com os alimentos que deve excluir da sua alimentação, quando deveria se preocupar com os alimentos que você deveria incluir na sua alimentação. Esse é o maior erro. As pessoas querem tirar os alimentos e não é para tirar nada, é para colocar. Quando você começa a colocar coisas boas na sua alimentação, você automaticamente começa a excluir coisas ruins, porque já não sobra tanto espaço mais para aquelas coisas, porque tá cheio de coisa boa. Quando você coloca legumes, verdura em grande quantidade no seu prato, que é o que deveria ser, frutas durante o dia, no lanche da tarde, no lanche da manhã, você começa a ocupar a sua alimentação com um volume interessante de alimentos que são ótimos nutricionalmente falando, que deveria fazer parte do seu dia a dia, e já não sobra tanto espaço mais para os doces, para as besteiras, para os salgadinhos, entendeu? O seu corpo começa a se regular com alimentos interessantes como esse, alimentos naturais, e você acaba deixando os industrializados de lado. Então, não é que você deve excluir os industrializados da sua vida, mas você deve analisar o quanto cabe daquele alimento e como você deveria administrar aquele alimento na sua rotina. Não excluir nada da sua vida. Para com isso. Ponto final. E se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui para ajudar, porque se você não deixar o like, esse canal não vai entregar para mais pessoas esse conteúdo. O YouTube não entrega, eu preciso da sua ajuda. Deixa o like aí que vai ajudar demais. Tamo junto.